As promessas que nunca chegam. Uma análise sobre a manipulação eleitoral e a ilusão da mudança política. Toda eleição é um espetáculo de promessas. Candidatos saem dos estúdios de televisão com os olhos brilhando de esperança simulada, dirigindo-se a multidões cansadas com propostas que soam como soluções mágicas para problemas que levaram décadas para se instalar. Ruas danificadas serão consertadas. Empregos brotarão como flores na primavera. A corrupção será erradicada. Os pobres prosperarão. A educação será revolucionada. Cada promessa é entregue com uma convicção teatral que tornaria invejosos os grandes atores de cinema. E a multidão ouve. Porque ouvir é menos doloroso do que reconhecer uma verdade que atravessa gerações. O sistema político, em sua essência funcional, não foi desenhado para resolver seus problemas. Ele foi desenhado para gerenciá-los, perpetuá-los e, acima de tudo, manter o poder concentrado nas mãos de quem já o detém. Essa não é uma teoria conspiratória sussurrada em fóruns obscuros da internet. É uma realidade observável, tão clara quanto o padrão que se repete a cada ciclo eleitoral há décadas. O cidadão comum, em sua maioria, não quer acreditar nisso. Ele prefere acreditar que desta vez será diferente. Que o candidato novo, o outsider, o que promete drenar o pântano da política, será diferente. Que os políticos de carreira que repetem os mesmos discursos há 20 anos, de repente, descobriram uma nova sinceridade. Esse impulso de esperança é profundamente humano, mas é também profundamente explorado. A indústria das promessas eleitoreiras funciona segundo um princípio simples e brutal. A maioria das pessoas prefere uma mentira agradável à verdade desconfortável. Um político que promete resolver a economia em 4 anos é mais atraente do que a um que diz honestamente que a situação é complexa, multifatorial e que melhorias reais levarão décadas de trabalho consistente, investimento e sacrifício. Não há dramaticidade nessa segunda abordagem. Não há esperança cinematográfica. E sem isso, como se movem as multidões? Como se vendem as campanhas publicitárias bilionárias? O mecanismo por trás dessa máquina é tão eficaz porque funciona em camadas. Na primeira camada está a promessa material: dinheiro, emprego, benefícios, infraestrutura. Mas essa é apenas a casca externa. A verdadeira manipulação ocorre em camadas mais profundas, onde as emoções entram em jogo. Nesse nível, o que está sendo vendido não é uma política específica, mas uma narrativa de redenção. O candidato oferece ao eleitor a possibilidade de ser parte de algo maior, de estar no lado certo da história, de estar ao lado dos bons contra os maus. Isso é particularmente eficaz em períodos de incerteza econômica ou social. Quando a vida das pessoas está difícil, quando o trabalho é inseguro, quando a família está sob pressão, a promessa de que um líder forte virá e arrumará tudo torna-se hipnotizante. Pouco importa que essa mesma promessa foi feita, não cumprida e repetida ad infinitum. A estrutura psicológica permanece a mesma. É aqui que entra uma compreensão que poderia ser chamada de red pill política. Assim como a metáfora original sugere, trata-se de ver a realidade além das narrativas construídas para nos manter passivos e esperançosos. A realidade vermelha da política é que não há salvador chegando. Não há candidato que será diferente o suficiente para transformar sistemas que se beneficiam de sua própria disfunção. Os políticos são, em sua maioria, pessoas inteligentes o bastante para entender essas dinâmicas. E precisamente porque as entendem, foram as primeiras a se beneficiar delas. Isso não significa que todos os políticos sejam idênticos ou igualmente corruptos no sentido tradicional. Alguns, genuinamente buscam melhorias incrementais no sistema. Mas mesmo esses, operam dentro de estruturas de poder que limitam fundamentalmente o que pode ser alcançado. Um prefeito bem-intencionado, que quer modernizar a cidade, ainda precisa lidar com orçamentos municipais controlados por legislaturas estaduais, que por sua vez respondem a interesses corporativos e a estruturas históricas de poder. Um governador que deseja implementar reformas educacionais ainda enfrenta burocracias entrincheiradas há décadas. Um presidente que promete mudança radical ainda governa uma máquina estatal que não foi desenhada para mudanças radicais, mas para continuidade. O foco nas promessas eleitoreiras também serve outro propósito fundamental: deslocar a atenção do eleitor. Enquanto as atenções estão voltadas para o que o candidato promete fazer no futuro, ninguém está examinando criticamente o que foi feito no passado. Ninguém está calculando com precisão os custos reais de implementação de uma política. Ninguém está perguntando quem pagará a conta. O discurso político é toda a esperança futura, zero contabilidade presente. Há um padrão consistente que se repete em democracias ao redor do mundo, incluindo aqui no Brasil.
Candidatos de oposição prometem tudo o que o governo atual não fez. Prometem resolver a inflação, o desemprego, a violência, a corrupção. Ganham as eleições baseados nesses compromissos. Chegam ao poder e enfrentam a realidade. A inflação é causada por fatores que estão fora de seu controle imediato. O desemprego depende de dinamismo econômico que não pode ser criado por decreto. A violência tem raízes em problemas sociais de décadas, e a corrupção é sistêmica, não pessoal. Frequentemente, esses novos governantes chegam à conclusão de que algumas estruturas existem por razões. Que certos compromissos eram realmente impossíveis. Que talvez o governo anterior não era tão incompetente quanto afirmavam durante a campanha. Mas por esse ponto, a mídia e o eleitorado já se moveram para o próximo ciclo de esperança. O próximo candidato, a próxima promessa de salvação. Para o homem adulto que acorda para essa realidade, surge uma questão fundamental. Como viver nesse sistema, sem ser constantemente manipulado por ele? Como manter a sanidade intelectual, quando literalmente bilhões de dólares e rúpias são gastos anualmente para deturpar sua percepção da realidade? A resposta não está em se tornar um cínico que rejeita toda possibilidade de melhoria. Isso seria apenas o oposto da ilusão, igualmente desconectado da realidade. A resposta está em desenvolver o que poderia ser chamado de independência intelectual. Um conceito próximo ao que os antigos filósofos estoicos entendiam como autodeterminação. O estoico reconhecia que há coisas dentro de seu controle e coisas fora dele. Dentro de seu controle estão seus pensamentos, suas ações, suas respostas aos eventos. Fora de seu controle está quem será eleito, quais políticas serão implementadas, como a estrutura política responderá a seus desejos. O estoico sábio não desperdiçava energia emocional em coisas que não podia controlar. Em vez disso, focava sua energia naquilo que podia. Sua própria conduta, seus próprios princípios, sua própria vida. Aplicado ao contexto político, isso significa reconhecer um fato simples. Sua vida será determinada muito mais pelo que você faz, pelas escolhas que faz, pelos relacionamentos que cultiva, pelas habilidades que desenvolve, do que por qualquer promessa política. Um cidadão que investe em sua própria educação, que constrói relacionamentos significativos, que desenvolve habilidades profissionais valiosas, que cuida de sua saúde física e mental, será exponencialmente mais resistente a qualquer disfunção política do que alguém que deposita toda a sua esperança em que o governo resolva seus problemas. Essa é uma verdade que a indústria política não quer que você compreenda. Porque se o eleitor entender que sua prosperidade depende primariamente de suas próprias ações, não de promessas políticas, o poder de manipulação através de promessas diminui drasticamente. Políticos dependem de sua capacidade de convencer o eleitor de que sua vida está fundamentalmente sob seu controle. Que sua volta ao poder, ou sua eleição pela primeira vez, transformará as coisas de forma mágica. Há um conceito emergente em certos círculos, que poderia ser chamado de MGTOW político, ou mais precisamente, independência política. Isso não significa abandonar completamente o engajamento político, mas significa rejeitar a dinâmica de dependência emocional do candidato salvador. Significa reconhecer que a responsabilidade primária por sua vida recai sobre você. Significa participar do processo político se e quando for relevante, mas sem depositar esperança exagerada em resultados. A realidade política moderna, especialmente em períodos eleitorais, funciona frequentemente através de tribalismo. Os políticos e a mídia que os promovem têm interesse em polarizar o eleitorado o máximo possível. Uma população dividida em campos tribais opostos é uma população que não percebe que todos são manipulados. Um eleitor que se vê como parte de uma coletividade que está salvando o país do outro lado, está em um estado de manipulação tão profundo quanto aquele que ele critica no lado oposto. Quebrar dessa dinâmica requer honestidade intelectual brutal. Requer estar disposto a reconhecer que o seu lado político preferido faz promessas que não pode cumprir. Que seus políticos favoritos são humanos com motivações mistas. Que a verdade política é raramente tão simples quanto afirmam os mais apaixonados. Requer a coragem de se manter independente intelectualmente, quando há pressão social constante para se juntar a um time. Os homens contemporâneos, em particular, enfrentam uma situação particular. Grande parte do discurso político moderno está estruturado em torno de temas que tocam diretamente na identidade masculina, na paternidade, no trabalho, nos relacionamentos. Políticos de ambos os lados oferecem narrativas sedutoras sobre esses temas. Um lado promete liberá-lo de restrições convencionais. O outro promete proteger sua posição tradicional. Ambas são simplificações que vendem esperança política. Um homem que compreende a realidade vermelha da política não busca que o governo valide sua existência ou resolva seus problemas relacionais.
Ele reconhece que cultivar virtude pessoal, desenvolver resiliência, manter a integridade, cuidar de suas responsabilidades e viver de acordo com seus princípios, não depende de qual político está na cadeira presidencial. Esses são domínios onde seu controle é real, não ilusório. Isso não é apatia política. É sabedoria política. É reconhecer que sua energia é um recurso limitado, e que gerar angústia emocional sobre promessas políticas que você não pode controlar é simplesmente desperdício dessa energia. Uma energia que poderia ser direcionada para algo realmente transformador em sua vida. Aprender uma habilidade, construir um negócio, aprofundar um relacionamento, mentorear alguém, criar algo de valor. Quando você observa homens que alcançam satisfação genuína em suas vidas, você frequentemente encontra aqueles que aprenderam essa lição. Não são, necessariamente, apolíticos. Mas sua vida não está suspensa em antecipação de qual político será eleito. Eles constroem suas vidas no presente, baseado em ações que estão sob seu controle, enquanto mantêm um engajamento pragmático com a política, sem ilusões sobre seu poder transformador. A compreensão estoica oferece o framework valioso aqui. O estoico dos tempos antigos não era um homem passivo que aceitava a injustiça. Marcos Aurelius foi imperador. Epicteto envolveu-se em discussões públicas e ensino. Mas ambos mantinham uma clareza sobre o que estava e não estava sob seu controle. Aplicavam seus valores e princípios onde podiam, aceitavam com dignidade o que não podiam mudar, e desenvolviam a sabedoria para distinguir entre os dois. As eleições existirão. As promessas continuarão sendo feitas. A manipulação política continuará acontecendo. Isso é estrutural e não desaparecerá porque você resolveu ser mais esperto sobre isso. Mas o que pode mudar é sua relação com esses fenômenos. Você pode observá-los com clareza, sem ilusão, e sem permitir que absorvam sua energia emocional. O homem que internaliza essa compreensão ganha algo precioso: liberdade real. Não a liberdade política que nenhum candidato pode oferecer, mas a liberdade psicológica de não ser mais um títere dançando conforme as cordas emocionais que políticos e mídia puxam. Quando as campanhas eleitorais voltarem com toda a sua força, com seus slogans esperançosos e promessas impossíveis, quando os tribos se armarem e começarem a batalha por votos e poder, o homem que absorveu essa sabedoria verá tudo isso com uma clareza que a maioria não possui. Verá as máquinas de promessas em funcionamento. Entenderá os incentivos e motivações por trás de cada afirmação. E mais importante, manterá sua vida, seu foco e suas energias direcionadas para o que realmente importa: seu próprio desenvolvimento, suas próprias responsabilidades, sua própria virtude. Essa não é uma conclusão pessimista. É, na verdade, profundamente otimista. Porque coloca você de volta no leme de sua própria existência. As políticas eleitoreiras tratarão você como um consumidor de esperança, como um ator em um drama que outros dirigem. Mas você pode recusar esse papel. Pode ser, em vez disso, um construtor de sua própria vida, um responsável por seu próprio destino. Um homem que reconhece tanto as limitações da política quanto as possibilidades infinitas da ação pessoal. Nessa recusa educada de ser manipulado, nessa clareza sobre o que está sob seu controle e o que não está, nessa dedicação ao desenvolvimento pessoal, enquanto se engaja pragmaticamente com sistemas políticos sem ilusões, você encontra uma liberdade que nenhuma campanha eleitoral poderá nunca oferecer. E curiosamente, quando mais homens internalizarem isso, quando mais pessoas reconhecerem os limites reais do poder político sobre suas vidas, mais efetivo se torna o governo que realmente importa.